1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz: Quanto a nós, irmãos, que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito. Nós aprendemos com o apóstolo São Paulo, nessa ministração, sobre a questão da imundícia da carne e também do espírito. Como que a carne tem imundícia? Ela ao pecar, quando a gente peca, a gente pratica uma situação, não é? Ou permite o pecado. Na realidade, o apóstolo ele quer despertar a gente para desenvolvermos a nossa salvação, desenvolver a nossa santificação. Então ele quer que o crente que aceitou Jesus, ele não fique estagnado, ele fique dia após dia desenvolvendo a sua salvação, desenvolvendo a sua santificação. Nós precisamos conhecer a palavra, ler as escrituras, aprender mais de Deus, aprender mais do Espírito, para poder ir cada dia mais caminhando com Cristo, gerando bons frutos do Espírito Santo em nossa vida. E o apóstolo chama atenção nesse versículo sobre a imundícia da carne e a imundícia do espírito. Então ele fala sobre uma situação em que nós podemos imaginar uma mesa de negociação, não é? Quando Satanás ele tenta a gente, ele arrasta a gente para uma mesa de negociação, quer que a gente sente nessa mesa para assinar um contrato, não é? O contrato de você, no espírito, desejar o erro, desejar o pecado, para depois acontecer a situação que já foi liberada nessa mesa de negociação, para acontecer a negociação depois na prática, seja no financeiro, profissional, sexual, moral, em qualquer área, né? Espiritual. Então, nós precisamos aprender que ao desenvolvermos a nossa salvação, a nossa santificação, nós vamos deixando essas coisas, nós vamos permitindo que o nosso espírito seja purificado a cada dia, purificado, trabalhado, tratado. É isso que Deus quer, que nosso espírito seja tratado, purificado, para que possamos, quando o inimigo nos assediar, nos atacar, não sentarmos nessa mesa de negociação, porque senão a gente vai incorrer no erro, no pecado, e vamos aí tropeçar em situações das mais diferentes. Deus nos guarde a todos nós, né? E o assunto é muito rico, é muito vasto. Ele fala sobre a questão de a gente permitir, primeiramente, o erro no nosso espírito, né? E depois o erro na carne. Nós precisamos pensar bem no que estamos permitindo a nossa mente pensar e ficar pensando. Cuidado. Nós temos que tomar cuidado com o que estamos assimilando em nossa mente, porque isso pode se tornar atitude, ações, depois, um pouco mais adiante. Então, é essa questão que aborda a primeira carta aos Coríntios. Esse versículo 1 é muito forte, é muito inteligente, muito lúcido, e vem nos esclarecer para a gente tomar cuidado. E a palavra de Deus nos ensina a desenvolver a nossa salvação, desenvolver a nossa santificação dia após dia, para que possamos fazer a vontade de Deus e realizar as obras do Espírito Santo em nossa vida. Quando nós desenvolvemos a nossa salvação, desenvolvemos a nossa santificação, nós permitimos que o Espírito Santo venha e nos purifique, venha e trabalhe em nós, venha e desenvolva em nós a sua vontade, os seus atributos, as suas revelações. Então nós precisamos ficar realmente na torre de vigia, para que possamos estar caminhando com Cristo, caminhando com Deus todos os dias, desenvolvendo a nossa santificação. Como diz o texto, que existe a imundícia da carne e do espírito. Então nós precisamos ir despojando-nos
da imundícia do espírito, daquilo que a gente muitas vezes deseja, ou almeja, ou fica pensando, ou imaginando. A gente tem que tomar cuidado para não criarmos monstros para depois eles morderem a nossa própria pele, né? Nós precisamos tomar cuidado com isso. E para santificarmos a nossa vida a cada dia com Cristo, né? E tudo novidade de vida quando nós recebemos Jesus em nosso coração. Então essa palavra ela vem para nos fortalecer, ela vem para nos mostrar essa questão da carne, essa questão do espírito. O inimigo quer que a gente sente na mesa de negociação, né, para assinar com ele alguma coisa que lhe permita um acesso contra a nossa vida, um acesso que nos faça pecar, que nos faça errar, um espírito do erro. Por isso, precisamos ficar de fora dessa mesa, de fora dessa mesa. E como vamos conseguir fazer isso? Santificando o nosso espírito, santificando, melhorando a cada dia, deixando Deus tratar o nosso espírito para a glória de Deus. Em nome de Jesus, nós vamos para o segundo áudio. A paz do Senhor. E imundícia do espírito. É difícil a gente assimilar isso, né? Porque quando a gente fala que a pessoa está lá em espírito, a gente acha que a pessoa está lá ótima, né? A pessoa não, a pessoa está bem, está em espírito. Sim, mas que tipo de espírito a pessoa tem? Não é? Que tipo de espírito a pessoa tem deixado agir na vida dela? Tem gente que tem permitido o espírito da mentira agir na vida dela. Tem gente que mente tanto que acredita na própria mentira. E aí, quando ela vai agir, já na atitude, né, ela vai agir, a carne dela vai obedecer à mentira que o espírito gerou. Então, é interessante esse assunto porque ele é uma sintonia fina. É um assunto muito rico, é um assunto bem profundo, é um assunto grande, mas a gente está dando aqui um início, um pequeno início, porque é muito grande a palavra de Deus, ela é imensurável, né? É um mar, um oceano cheio de riquezas e ensinamentos que a gente tenta explorar, mas é muito mais do que a gente pode imaginar. Agora, o espírito da pessoa, ele gera a atitude lá na frente. O espírito já gerou a atitude quando a pessoa senta na mesa com Satanás e assina o contrato com ele. Por exemplo, o contrato do adultério, o contrato da fornicação, o contrato do espírito do roubo, do espírito da mentira, o espírito do erro, seja qualquer tipo de coisa. Primeiramente, Satanás ele quer nos assediar, nos fazer sentar numa mesa, nos convencer a assinar. Olha, você gosta disso agora. Entendeu? Por exemplo, quando Satanás quer fazer a gente comer muito doce, o que ele faz? Ele vem primeiro no nosso espírito, nos atormentar e fazer a gente sentar na mesa de negociação. Você quer doce, você precisa de doce, você não comeu doce ainda, você tem que sentar e comer doce. Então, quando o diabo percebe que ele está ganhando a negociação, que a gente já pegou a caneta para assinar o contrato, tá fácil. Ainda mais se tiver o doce na geladeira. Aí piorou ainda. Aí a pessoa só vai, abre a porta e pega o doce e já come o doce ali. E depois ele faz isso de novo. Você precisa de mais doce. Você quer doce. Você ama doce. Ele vem com essa conversa para assediar o nosso espírito. Não é? E primeiramente ele quer nos convencer no espírito, para depois a gente tomar atitude e ir lá comer um doce fora de hora e ficar obeso, doente, diabético, ficar com enfermidades as mais diferentes. Enfim, primeiro ele ataca no espírito. Essa é a questão.
É interessante a gente ver isso, porque primeiro ele senta na mesa de negociação, né? O diabo percebe quando a gente está de pé e não vai sentar na mesa de negociação, ou quando a gente já está cedendo. Aquela tentação, ele está tentando, a gente já está ficando meio grogue, já está ficando meio assediado, com cara de quase que estou vendido, estou quase me entregando. O diabo percebe, ele percebe quando a pessoa está quase nos quase. Aí, quando ele percebe, ele só puxa um banquinho, a pessoa já vai automático e senta. Aí ele só joga um papel e fala, assina aí. Não é? E ele tenta ali o espírito da pessoa, pela parte da imundícia do espírito. Como se livrar disso? Qual a solução? A solução está em Cristo. A solução está no Espírito Santo de Deus, que mora nas nossas vidas, que reside. Talvez você dirá, mas pastor, eu tenho o Espírito Santo. Eu pergunto para você, e daí? E daí que você tem o Espírito Santo? Se você não deixa ele agir. Se você não deixa ele agir, eu pergunto, e daí? Você tem que permitir que o Espírito Santo ele passe pelo teu espírito. Aí ele vai gerar a boa obra. Aí ele vai gerar a purificação. Aí o Espírito Santo de Deus vai lapidar, vai lavar, vai banhar o nosso espírito, vai purificar. É onde se cumpre 1 Coríntios 7:1. Então, amados, nós que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e purifiquemo-nos de toda a imundícia do espírito. Ou seja, é possível purificar da imundícia do espírito. Entendeu? A pessoa pode não estar adulterando na carne, mas ela pode já estar com o contrato assinado no espírito. É só aparecer oportunidade para ela cometer a situação. E pode ser outra área também, a área da finança, a área profissional. A pessoa pode não estar cometendo alguma coisa errada na prática, mas se ela já foi assediada por Satanás, ela já está ali suscetível, quando estiver já no momento para a prática, ela não vai conseguir resistir, porque o espírito dela já assinou, já concordou, já assinou o contrato com Satanás. O espírito dela não foi purificado da imundícia do espírito. Então ele vai transferir essa imundícia agora para a carne, onde a carne ela vem a praticar as coisas, seja na vida moral, na vida financeira, na vida profissional, seja qualquer área. A carne vai praticar o que o espírito gerou. Se ele não purificou, então a carne vai acabar praticando alguma coisa exatamente de imundícia da carne. Seja uma conversa, seja uma fala, seja uma palestra, seja um assunto, seja uma resposta. A carne, ela vai ser ali um veículo das trevas, um veículo de imundícia. Então é um assunto vasto, um assunto grande, um assunto importantíssimo, porque ele trata sobre o comportamento, ele trata sobre a intenção, e ele mostra que existe sim a intenção errada no espírito. Entendeu? Alguém, por exemplo, pode se aproximar de você sorrindo, mas o espírito da pessoa pode estar, eu vou ficar próximo dessa pessoa porque eu quero ver ela cair. Entendeu? Olha aí a diferença. O que o espírito dela está projetando é o que ela assinou na mesa com Satanás. E muitas vezes ela está perto de você, sorrindo, com aquela carinha linda,
carinha de anjo, né? E a gente acha que a pessoa está aí perto da gente para cooperar, para fazer alguma coisa útil, mas não, ela está esperando para ver a sua queda. Então, aí são essas coisas que Paulo aborda aí em 1 Coríntios capítulo 7. É importante a gente tocar nesses pontos, porque eles abrem outros pontos importantes para que a gente possa nos purificar da imundície do espírito. Não é? A pessoa, por exemplo, a pessoa tem um carro bom, mas Satanás começa a perturbar a cabeça da pessoa que ela tem que trocar o carro. Ela tem que trocar o carro. Você tem que trocar seu carro. E ele assedia e também justifica o assédio. Satanás, ele justifica o assédio. Olha, você tem que trocar o carro. E aí, qual que é a justificativa? Ele fala, porque o teu vizinho também trocou. Pronto, ele já está justificando aí, ó. É porque o teu primo trocou, o teu parente trocou, alguém trocou. Então, aí você que está sem dívida, você que tem muitas vezes outras prioridades, você acaba aí se metendo numa dívida maluca, porque Satanás ele assediou você, entendeu? Então, quando a gente erra lá na carne, faz um mau negócio, não é? Ou falta com o nosso dever, falta com o compromisso, é porque nós já erramos no espírito antes. A gente permitiu que o nosso espírito fosse manobrado de alguma forma pelas trevas. Então, o perigo está no espírito. Então, a gente tem que ficar atento. A gente tem que ficar atento. Por exemplo, Jacó, quando ele orou lá na coluna de Betel, ele orou, ele falou, se o Senhor for comigo e me der pão para vestir. Lá em Gênesis, não é? A gente vê essa experiência. Quando Jacó ele ora, ele fala, se o Senhor for comigo, me der pão, me guardar, me der vestes para vestir, certamente eu te darei o dízimo de tudo. Mesmo Deus não tendo pedido dízimo a ele. Não é? O que ele fez? Jacó estava gerando no espírito algo que fazia parte dele, algo que era verdadeiro no espírito dele. Jacó era um adorador. Jacó era um homem que gostava de Deus, amava a Deus. É diferente de alguém que vai na igreja. Ele gostava de Deus. Ele gostava na casa, gostava no campo, gostava de Deus no banheiro, gostava na sala, na cozinha, no quintal. Jacó gostava de Deus em todos os lugares. E lá na coluna de Betel, lá naquele deserto, ele orou assim. Por quê? Porque ele gerou no espírito dele, se o Senhor for comigo, né, e me livrar dos meus inimigos, me proteger, eu certamente te darei o dízimo de tudo. E esse lugar será chamado Betel, casa do pão. Irmãos, então a gente percebe o compromisso do espírito de Jacó. Ele tinha um espírito tratado ali, porque ele amava a Deus. Ele tinha se entregado a Deus totalmente. Ele tinha se entregado de uma maneira plena, de uma maneira total, geral, entendeu? E tanto é que ele orou, ele ungiu aquela pedra, e aí ele ungiu a pedra e ele disse que esse lugar será chamado Betel. Então, queridos, esse breve comentário sobre o Espírito é muito importante, não é? Você veja que Davi, quando ele pecou com Batseba, ele ficou primeiro examinando ela tomando banho de lá do palácio. Ele tinha uma sacada que dava lá para o banheiro da Batseba, né? E aproveitando que a doutora Batseba
parece que não tinha janela, parece que não tinha cortina, né? Estava se expondo lá à vontade, então eu não sei se a intenção dela, né? A Bíblia não diz, né? Mas a mulher tomando banho ao ar livre ali, totalmente à vontade, né? Parece que não estava também se protegendo muito, né? Tem mulheres que não se protegem muito, né? Elas dão uma bandeira listrada, incrível, né? Então a Batseba estava fazendo assim, né? E o Davi ficou lá na sacada, olhando o corpo dela, olhando aquela situação e permitindo que o espírito dele sentasse na mesa de conversação com o diabo. Ah, não deu outra. Não deu outra. Daqui a pouco a gente segue os textos bíblicos, né, na sequência, e a gente vai perceber que houve ali, infelizmente, houve ali o adultério, houve ali, Davi piorou as coisas, mandou matar Urias, que era o marido dela, entendeu? E a doutora Batseba, que estava no banheiro dela, um banheiro incrível, né? O banheiro dela só faltava ser em praça livre, em praça pública, né? Porque diz que de lá da sacada do rei dava para ver ela nua, tomando banho, se esfregando, né? Então tem umas Batseba que facilita, né, o tombo dos homens, né? Por isso que elas são condenadas, por isso que elas pagam o preço depois, porque são Batsebas na vida e não se cobrem, não se vestem, não se programam, facilitam bobeira. É o caso da Batseba. E daí Davi, infelizmente também, aí na imundície do espírito dele ali, sentou na mesa de negociação e assinou o contrato ali do pecado e infelizmente aconteceu o pior. Não é? Nós vemos aí a situação toda complicando. Então nós citamos esses exemplos só para a gente aqui poder avaliar melhor a questão de 1 Coríntios 7. Purificar da imundícia da carne e do espírito. Nós temos que tomar cuidado com o que estamos desejando, com o que estamos fabricando, com o que estamos pensando. Nós temos que tomar cuidado com o que estamos gerando, não é? Para ver se não estamos fabricando monstros que podem acabar mordendo o nosso próprio braço. Precisamos tomar cuidado e precisamos ficar atentos para não sentar na mesa de negociação do diabo. Então Paulo ele cita esse ponto aí no capítulo 7, muito importante, muito lúcido, um ponto muito eu achei muito útil para tratar, para nos proteger e para nos purificar da imundícia do espírito, imundícia da carne. Tem gente que fala assim, pastor, mas eu não adultero. Ah, não? Tá, mas você tem uma vontade, né? Você entende? Essa questão da imundícia do espírito é o assédio que Satanás está fazendo contra a pessoa. Ah, mas eu nunca adulterei, pastor. Ai, que bom. Mas o diabo ele está tentando te levar para a mesa de negociação. Ah, eu nunca roubei. Que bom. Mas o diabo está tentando te levar para a mesa de negociação. Fica esperto. Ah, eu nunca abandonei o meu posto. Eu nunca abandonei as minhas atribuições. Mas fique esperto. Satanás ele está tentando te levar para a mesa de negociação. E é assim que ele age, então, em geral, contra nós, contra o povo de Deus. Que Deus seja louvado, Deus seja bendito, seja o seu santo nome. Por essa breve meditação, possamos aprender mais e mais do nosso Deus, que tanto tem para nos ensinar a cada dia. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor guarde a sua vida em Cristo Jesus, o nosso Salvador. A paz do Senhor.